Saudações a todas e todos. Eu me chamo Márcia Pedroso, sou psicóloga do campus Restinga do IFRS e sou membro da Comissão de Ética do IFRS. Estou aqui representando esta comissão ao longo desta apresentação. Vou apresentar a vocês quem hoje compõe a Comissão de Ética, a secretária Andréia Bergonce, técnica administrativa de educação, lotada na reitoria do IFRS. Como membros titulares, nós temos o professor Cláudio Antônio Cardoso Leite, presidente da comissão, a servidora técnica administrativa em educação, Thais Helena, o professor Cláudio do Campos Canoas, a Thais da Feliz, o professor Osmar Lotterman, do Campus Farroupilha, e como suplentes nós temos o colega Cleonei Antônio Sense, professor do Campus Feliz, e eu que já me apresentei anteriormente. Eu gostaria de iniciar dizendo que eu estou feliz em, a partir desse lugar, a Comissão de Ética do IFRS, poder colaborar com o trabalho de todos os servidores do IFRS e também dos gestores, porque nós da Comissão de Ética sabemos a importância de cada um de nós e dos gestores de modo geral para a constituição de uma cultura institucional de respeito às normas legais, de diálogo, de mediação de conflitos, de não violência, da qualificação e da isonomia dos procedimentos e das decisões tomadas pelas unidades do IFRS e, por consequência, pelo IFRS como um todo. Para iniciar esse diálogo, eu trago aqui alguns aspectos basilares em relação à comissão de ética. Pode ser que alguma dessas questões já seja de conhecimento de vocês. De toda forma, nos cabe, enquanto comissão de ética, no seu papel formativo, educativo, reforçar, principalmente as questões que referem-se à missão da comissão de ética e ao funcionamento dessa comissão. Então, primeiramente, é importante que a gente saiba que a comissão de ética é uma comissão permanente e autônoma. No IFRS, ela foi instituída em agosto de 2010, portanto, em 2024, agosto deste ano, ela faz 14 anos. Ela tem prioritariamente caráter educativo, sendo encarregada de orientar e aconselhar dirigentes e servidores do IFRS sobre a ética profissional do servidor, o tratamento com as pessoas e o tratamento com o patrimônio público. Exerce funções consultivas, preventivas e conciliadoras e apenas em última instância repressiva. A Comissão de Ética integra o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal, cuja atuação está subordinada à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. É importante, então, que se entenda que a Comissão de Ética do IFRS não se subordina ao IFRS, mas à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. E a legislação basilar a qual nós nos remetemos é, em primeiro lugar, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que depois eu vou trazer um pouquinho mais, alguns aspectos que nós consideramos importantes de serem grifados. O Decreto 6029 de 2007, que estabelece as competências de atuação dessa comissão, e a Resolução 10, de 29 de setembro de 2008, que estabelece o rito processual, os procedimentos da Comissão de Ética. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, nós discutimos que, obviamente, que os servidores públicos têm conhecimento desse código na sua íntegra, mas que seria importante a comunidade
escolar, acadêmica como um todo, ter conhecimento de alguns grifos que nós faremos aqui, bem como compreender como que está organizado esse código. Então, o Código de Ética, ele é um anexo a um decreto 1171 de 1994. Esse decreto traz 3 artigos se remetendo a esse documento que será apresentado como anexo. Então, o código em si, ele não possui artigos, ele tem 2 capítulos, o primeiro com 3 seções e o segundo com uma seção que trata da Comissão de Ética e das suas funções. Esse primeiro capítulo com 3 seções, ele traz na primeira seção as regras deontológicas, aquilo que a gente pode chamar de princípios basilares da prática do servidor público. Na segunda seção, os principais deveres dos servidores públicos da União. E a terceira seção, que é a que eu vou me ater aqui agora, é a seção das vedações. Eu vou apresentar as 14 vedações que o Código de Ética Profissional do Servidor Público traz e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o Código de Ética Profissional do Servidor Público veda, ou seja, proíbe ao servidor público o uso do cargo ou função para facilidades, amizades, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Proíbe prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que dependam do serviço prestado. Ser em função do seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a esse código de ética. Então, todo servidor público que tome conhecimento de uma infração a este código deve manifestar-se formalmente a respeito. Usar artifícios para procrastinar, dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Deixar de utilizar avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para o atendimento das suas funções. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de qualquer ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas e tanto faz se hierarquicamente superiores ou hierarquicamente inferiores. Proíbe pleitear, solicitar, provocar, sugerir, receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor com esta finalidade. Proíbe alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para providências. Proíbe iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento dos serviços públicos, iludir os usuários. Proíbe desvio de servidor público para atendimento de interesse particular. Proíbe retirada da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro, bem pertencente ao patrimônio público. Apresentar-se às suas funções embriagado. Proíbe dar concurso, ou seja, colaborar a qualquer instituição que atente contra a moral, honestidade e dignidade da pessoa humana e proíbe exercer atividades profissionais aéticas ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso ou desonesto. Por que eu trago aqui as vedações? Porque as regras deontológicas são de amplo espectro, são um pouco mais abstratas, embora todo o código de ética do servidor ele seja factível, ele seja, em certa medida, objetivo e observável. Mas as vedações, elas trazem aspectos mais objetivos, mais retilíneos, e permitem-nos fazer uma reflexão de que o descumprimento de algumas dessas vedações ele esteja para além de uma questão ética. Já se componha, em alguma medida, algumas gravidades, algumas ilegalidades que podem estar
para além das atribuições da Comissão de Ética. Com isso, eu faço a reflexão com vocês de que o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele não é da Comissão de Ética, e sim o contrário. A Comissão de Ética é quem é, de certa forma, guardiã desse código, mas alguns descumprimentos que estão previstos nesse código, eles já podem ser apurados a nível de processo administrativo disciplinar, sindicância e processo administrativo disciplinar e também por outros órgãos. Então, apesar de a Comissão de Ética ser uma guardiã deste código, ela não é a única guardiã. Todos os servidores públicos são guardiães do Código de Ética Profissional do Servidor Público e vários órgãos são corresponsáveis entre si à avaliação do cumprimento daquilo que está disposto nesse código. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do fluxo de trabalho da Comissão de Ética, alguns aspectos, mais uma pincelada, e depois vou aprofundar alguns outros aspectos. Então, nós consideramos importante que vocês conheçam quais os canais por onde chegam as demandas à Comissão de Ética e como a Comissão de Ética procede em relação a essas demandas. Então, o canal de entrada das manifestações para a Comissão de Ética é a ouvidoria do IFRS a partir do Fala BR. É por ali que devem ser feitas as manifestações. Nós também temos o e-mail da Comissão de Ética, comissão.ética, sem acentos, @ifrs.edu.br, mas não para manifestações formais que demandem um parecer da Comissão de Ética. Para consultas, para solicitações, para tirar dúvidas a respeito, por exemplo, de como instruir uma manifestação, né? Então, pode ser utilizado o e-mail da comissão. Em relação às manifestações, eu trago aqui uma introdução sobre o tratamento da demanda que nos chega, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas nós lidamos com situações que inicialmente são ordenadas por ordem de chegada, à exceção de algumas prioridades que, a partir da catalogação dessas demandas por ordem de chegada, nós precisamos distinguir e passar na frente da fila com essas demandas. Situações envolvendo adolescentes, majoritariamente situações envolvendo estudantes menores de 18 anos de idade, e situações envolvendo aquilo que está previsto na Instrução Normativa 006, de 1º de dezembro de 2022, que é uma instrução normativa que estabelece os fluxos para o IFRS no que tange a priorização e a prevenção de situações relacionadas a assédio e violências. Então, essas situações passam na frente desta fila. As primeiras, porque precisam ser atendidas primeiro, nós precisamos priorizar a exposição inadequada de estudantes adolescentes a situações que possam ser vexatórias, e a segunda, porque imediatamente a situação se encaixar na Instrução Normativa 006, ela deixa de ser escopo da Comissão de Ética e ela é encaminhada para a correição. A Comissão de Ética se reúne pela força da lei uma vez ao mês, ordinariamente, mas desde o ano passado nós viemos fazendo 2 reuniões mensais para dar conta da demanda, e este ano já temos um cronograma em que se prevê 2 reuniões mensais, uma ordinária e uma extraordinária, diante da alta demanda que nós temos para analisar. Eu vou trazer aqui para vocês um desenho simplificado do fluxo
da comissão de ética. O fluxo mesmo está lá no site da comissão de ética, ele é mais complexo, tem mais bifurcações, tem mais procedimentos, mas eu trago aqui um fluxo inicial do processamento que eu acho que pode ajudar a comunidade escolar, os servidores de modo geral, a entender nosso trabalho. Então, iniciando o fluxo ali em cima, né? A ouvidoria encaminha uma situação à comissão de ética. As primeiras duas avaliações que a comissão de ética faz, aqui em verdinho mais chamativo, é se essas situações são ou não da competência da comissão e se possuem ou não materialidade suficiente ou para serem avaliadas ou para que se solicite outros elementos para se proceder a essa avaliação. Então, em relação à competência, a primeira avaliação tem muitas interveniências diferentes. O público, por exemplo, se surge para a comissão de ética uma manifestação que envolve situações de estudantes para estudantes, isso não é escopo da comissão de ética. Se, por exemplo, a manifestação é em relação aos diretores gerais, nós já temos um ofício circular da Comissão de Ética Pública da Presidência da República que nós não devemos ficar com esse tipo de manifestação, devemos encaminhar diretamente para a Comissão de Ética da Presidência da República. Da mesma forma como eu mencionei anteriormente, se a situação se enquadra na IN 006, ela também vai ser encaminhada para a correção. Então, vejam que várias situações que eventualmente nos cheguem podem ser avaliadas como não sendo de nossa competência. Nós podemos ter situações que são de competência compartilhada, ou seja, não é que elas vão ter um tratamento conjunto entre a comissão de ética e outros órgãos, mas são situações em que nós observamos que, além da comissão de ética, há outros atores e órgãos que têm deveres em relação àquela manifestação, àquela situação. Então, nós encaminhamos e, ao mesmo tempo, trabalhamos a situação. Vou dar um exemplo para vocês, uma situação que envolva um professor em sala de aula, que envolva estudantes menores de 18 anos. Então, pode haver aspectos éticos observáveis e que requerem tratamento, mas também há aspectos pedagógicos, de gestão de pessoas, envolvendo os gestores daquela unidade, que devem tomar decisões a respeito de proteção das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, situações compartilhadas são aquelas que a gente fica para dar determinado tratamento e também dá conhecimento a outros órgãos que também precisam dar tratamento. Se as duas respostas são positivas, se é competência da comissão de ética, compartilhada ou não, e se possui materialidade no sentido de aquela manifestação trazer a descrição de uma conduta, a indicação de autoria daquela conduta e de apresentar elementos de prova, indicação de onde podem ser encontrados esses elementos de prova, porque veja bem, há muitas manifestações que são encaminhadas e que têm um teor vago, não apresentam quem, quando, onde, eventuais pessoas que tenham assistido aquela situação, ou certa materialidade, né, uma foto de algo que está sendo dito que ocorre, uma gravação. Então, são situações que, em alguns momentos, nós temos como observar que há elementos captáveis ali que podem ser, dependendo da situação, porque não são todas as situações também que a gente vai solicitar mais elementos, mas dependendo da situação, pelo teor dela, a gente
pode perceber que, embora ela não traga todos os elementos possíveis para a avaliação, ela tem indícios de como buscar esses elementos. Então, a gente pode também buscar esses elementos. Mas, se ela não possui materialidade, ela vai ser arquivada, restituída à ouvidoria. Bom, definindo que ela é de nossa competência e ela possui certa materialidade, ou direta ou passível de ser buscada, nós então partimos para a constituição de um parecer que vai indicar se essa situação ela vai ser admitida por nós ou não. A partir da admissibilidade de uma situação, nós devemos, primeiramente, solicitar às pessoas que estão sendo mencionadas ali esclarecimentos acerca daqueles fatos. A partir dessa resposta, que em algumas vezes vem como uma resposta já de retratação, já de reconhecimento que ali houve algum tipo de inadequação, já de pedido de desculpas e de retratação, no sentido de não haver ali intencionalidade, ou resposta que vem no sentido da negativa, de que aquilo não ocorreu, de apresentação de outras comprovações, de que, enfim, na verdade é diferente do que foi ali relatado. São situações bastante complexas. A gente vai, então, definir se aquelas explicações vindas, elas já nos satisfazem em termos do nosso propósito educativo, formativo, do nosso propósito reflexivo das ações dos servidores, né? Ou que nós precisamos ali de alguma medida lançar a mão do ACPP, que é o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. Aqui tem uma complexidade e uma delicadeza que, primeiro, todas as situações que chegam à comissão de ética, nós temos muito cuidado no tratamento. Mas, na medida em que a gente, a partir das respostas de esclarecimento ou das buscas de elemento, tem a materialidade necessária para considerar que se precisa fazer ou diretamente um processo de apuração ética ou passar por um acordo de conduta pessoal e profissional, a avaliação precisa ser ainda mais cuidadosa. Um acordo significa que nós estamos propondo para a pessoa determinada ação, como retratação, como mudança da sua conduta, e que em alguma medida ela admite que a sua conduta teve um teor de inadequação, de falta de ética ou mesmo de ilegalidade. Então, nós podemos ter uma situação relativamente pequena, uma contenda, palavras que foram compreendidas como ofensivas, em que a gente solicite esclarecimento e compreenda que precisa fazer um acordo de conduta pessoal e profissional. E essa pessoa pode compreender que ela não quer acordo, porque ela pode compreender, e ela tem o direito disso, de compreender que ela não cometeu uma infração ao Código de Ética. No caso de propormos um acordo de conduta pessoal e profissional e de a pessoa se negar a esse acordo, isso vira diretamente um processo de apuração ética. Então, nós temos que ter muito bem a medida, inclusive do acordo de conduta pessoal, porque ele só se pode lançar a mão desse acordo na medida em que nós temos, de fato, elementos para compor um processo de apuração ética. Do contrário, nós corremos o risco desse acordo não ser firmado e disso se tornar um processo sem que nós consideremos que tenhamos elemento para tal. Então, é tudo muito cuidadoso no sentido da proteção dos direitos das pessoas que se relacionam com servidores públicos que, em alguma medida, em alguma situação, podem estar em descumprimento do Código de Ética, mas também em relação à vida dos servidores públicos que podem estar sendo, em alguns momentos, acusados
sem que a gente também tenha elementos de comprovação dessas acusações. Vou trazer agora para vocês aqui alguns números da Comissão de Ética. Trago números do período que esse grupo que está ali nominado nessa apresentação passou a ter acesso, né, a essas manifestações. Então, a partir de um momento que a gente cria uma certa organização nossa de catalogação dessas manifestações, vou trazer para vocês também algumas questões relativas ao conteúdo desses quantitativos. E a gente está sempre em mutirão para aumentar o número de manifestações analisadas mensalmente, mas isso é bem mais complexo, como vocês puderam observar um pouco pela reflexão que eu fiz na lâmina anterior. O número de manifestações direcionadas à Comissão de Ética do IFRS é bastante alto na nossa visão em comparação com outras instituições federais, inclusive no campo da educação. Sempre que temos espaços de formação, onde há oportunidade de dialogar com outras instituições, nós buscamos compreender o nosso contexto, então observamos que é alto. E aí, então, vocês observem que nós tivemos 40 manifestações dirigidas à Comissão de Ética em 2022 e 56 em 2023. Esse direcionamento, ele é dado de duas formas. Primeiramente, pela própria pessoa que, ao formalizar uma manifestação no Fala BR, entende que essa manifestação deva ser direcionada à Comissão de Ética. Se ela menciona a Comissão de Ética, isso vem para a Comissão de Ética, independentemente de estar no nosso escopo. Nós é que faremos essa avaliação a posteriori. E também situações avaliadas pela ouvidoria, que considera que determinados temas toquem na questão do escopo da Comissão de Ética. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa estrutura, mais lá para o final, mas quero trazer para vocês aqui alguns percentuais que eu penso que possam ser importantes para depois nós fazermos uma leitura dos conteúdos dessas manifestações, uma reflexão a respeito. Então, nós vamos partir desse total de 2022, 2023, 40 mais 56, que são 96 manifestações, para pensar um pouco da proporção do que aparece dentro desse total. Essa catalogação, ela pode ter algum nível de imprecisão, os temas são muito complexos, a gente analisou assim para catalogar um pouco mais por alto, é diferente de analisar o mérito de cada situação. Mas, para nós compreendermos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi mencionado ali anteriormente, as exposições, situações que indicam tratar-se de problemáticas degradantes envolvendo estudantes menores de 18 anos, 21% das questões que nos chegam estão dentro dessa priorização. Em relação às questões que irão fugir do nosso escopo por se tratarem de assédio e violências, 39%. Eventualmente, essas duas situações estarão cruzadas, certo? Em termos de admissibilidade daquilo que fica compreendido pela comissão como fazendo parte do seu escopo e como tendo elementos de materialidade, nós chegamos a uma proporção de 10%. Vocês podem pensar, né? Bom, mas como que 21% se trata de prioridades, 39% de assédios e violências e 10% apenas é admitido? Porque para
essa terceira classificação aqui do procedimento, do encaminhamento da comissão de ética, nós já estamos utilizando o mérito. Então, aqui nós temos um número um pouco mais reduzido na análise, que são situações já encaminhadas, em que a gente olha para trás e vê como encaminhou, certo? 36%, então, não foi admitido por nós, ou em virtude do escopo ou em virtude da não materialidade. 22%, basicamente situações da IN 006 encaminhadas à correição. 9% são situações que se dá conhecimento à reitoria por considerar que já possuem níveis relativos a sindicâncias e processos administrativos disciplinares. 9% são encaminhados para conhecimento das diretorias gerais, em função de que são situações que possuem corresponsabilidade nas unidades e que as unidades precisam tomar providências em paralelo a quaisquer processos, sejam eles éticos ou sejam eles administrativos, e algumas situações restituídas à ouvidoria para esclarecimentos ou solicitada, que nós solicitamos à Procuradoria um apoio jurídico para compreendermos como encaminhar. Em relação, acho que é importante assim que a gente trate um pouco desse endereçamento das manifestações, a quem são dirigidas as manifestações. Aqui não é no sentido de a qual órgão a manifestação é dirigida, mas a quem ela se endereça, no sentido de a quem ela acusa de uma falta ética ou de alguma coisa semelhante, né? Então, nós temos 61% do endereçamento das situações à conduta docente, 19% à conduta dos servidores técnicos administrativos, 10% em relação à conduta dos diretores gerais, 4% em relação às situações de conduta estudantil, que seriam um erro de canal, chegam a nós, mas deveriam ter sido endereçadas a outros canais, 3% em relação a serviços terceirizados, que são admitidos por nós, no caso de envolver servidores públicos e envolver também o atendimento ao usuário, porque, em última instância, a supervisão dos serviços terceirizados, ela ocorre também dentro da instituição. Conduta das direções de ensino, também, em algum nível, conduta das coordenações de gestão de pessoas. É importante que a gente perceba que há uma certa proporcionalidade das denúncias em relação ao quantitativo de servidores. Pensando que o docente, a docente, se relaciona diretamente com um grande número de usuários, é um dado coerente que o docente seja alvo do maior número de manifestações de insatisfação. Aqui nos cabe uma análise muito delicada em relação à liberdade pedagógica, à liberdade de cátedra, a ataques relacionados a um viés da escola sem partido, por exemplo, e há situações que, de fato, firam o código de ética. Então, é importante que a gente tenha essa análise cuidadosa de proteção do exercício das atividades do servidor público, naquilo em que esse servidor público possui autonomia para a realização dessas atividades, está autorizado, seja no caso dos técnicos administrativos em educação, está autorizado
pelos conselhos profissionais, está autorizado pelas associações profissionais, seja no caso também dos docentes em relação à liberdade de cátedra. Então, o objetivo da comissão de ética nunca é desproteger o servidor público naquilo que é o cumprimento do seu dever. Esse é um cuidado importante. E agora vamos lidar um pouquinho, assim, refletir um pouco a respeito de tudo que aparece, de como que nós, comissão de ética, podemos ajudar tanto os servidores quanto os gestores a fazermos questões para pensarmos juntos em relação ao quantitativo de manifestações que chegam à comissão de ética, como compreender esse alto número de manifestações e como também tornar útil a nós esse conteúdo que nos chega para pensarmos a nossa instituição como um todo. Então, há um lado que é positivo, o alto número de manifestações, ele significa, sem dúvida, um aspecto que é a consciência das pessoas em relação aos seus direitos, em relação aos deveres dos servidores públicos, de modo geral. Por outro, é importante que a gente se faça algumas questões em relação ao acolhimento interno das situações conflitivas dentro da instituição. As pessoas, a comunidade escolar como um todo, os servidores e usuários dos serviços que nós prestamos, conhecem os canais internos de manifestação? Conhecem os locais a quem eles devem se remeter em determinadas situações ou em outras? Esses canais existem, eles estão fechados, eles existem, mas de certa forma pode haver a constituição de uma falta de esperança das pessoas de que esses canais tenham resoluções e por isso essas pessoas estão fazendo um caminho externo à instituição, que sempre também é importante para reflexão, mas quando questões que poderiam ser resolvidas internamente chegam por meios externos, via ouvidoria, via Fala BR, nos cabe também pensar se está sendo resolvida internamente a questão dos procedimentos e fluxos de acolhimentos, de insatisfações, de funcionamentos indevidos ou de funcionamentos insatisfatórios que nós tenhamos. Depois, em relação ao endereçamento das manifestações, em relação a como podemos analisar os sintomas que aparecem em relação às insatisfações com o trabalho docente, é importante que a gente observe que trata-se, na maioria das situações, estou trazendo aqui o levantamento feito nas situações que nos apareceram, não de muitas denúncias em relação a diferentes servidores docentes, mas de um número alto de denúncias repetidas em relação a alguns servidores. O que significa isso? Significa uma cronicidade de situações para as quais as pessoas possuem desesperança no tratamento local e buscam órgãos internos que façam algum tipo de resolução. Então, são manifestações repetidas com teor semelhante ao longo do tempo por diferentes públicos, diferentes turmas, diferentes cursos, reclamando das mesmas pessoas sobre situações relativas à opressão, preconceitos, desrespeitos, abusos de poder ou descumprimentos de deveres, situações de horários descumpridos, aulas não dadas, aulas não planejadas, sentidas pelos estudantes como vazias de planejamento e conteúdo. Então vejam que o que eu quero trazer com essa reflexão? A indicação de que nós não temos
um alto número de denúncias pulverizadas, ou seja, não são todos os docentes que estão tendo reclamações sobre o seu trabalho, mas temos um alto número de denúncias dirigidas às mesmas pessoas de forma repetida, o que nos indica uma cronicidade das situações. Em relação aos servidores de modo geral, e aí coloco os docentes, os servidores técnicos e administrativos, os gestores e os terceirizados, já em relações fora da sala de aula, envolvendo todos esses públicos, observa-se que trata-se, na sua maioria, de conflitos envolvendo diferenças de tratamento dos servidores por parte da gestão ou dos servidores entre si, uma falta de isonomia, pessoalidade, simpatias e antipatias, desrespeitos, favorecimentos. Então, muitas vezes pode representar o desconhecimento de como as coisas funcionam, então eu entendo que eu estou sendo desfavorecido por determinado procedimento, ou que de fato o procedimento possui algum viés de favorecimento deste e não daquele, no sentido de que falta a compreensão de que se para Y é assim, para X também deve ser assim. Em relação à qualidade das manifestações que nos chegam, né? A qualificação. É compreensível, pelo que nós observamos, que tanto localmente quanto para fins de encaminhamento externo de formalização das manifestações, é necessário que se tenham fluxos de formalização e que também haja transparência desses fluxos. Então, nós todos, enquanto servidores públicos, devemos incentivar o usuário, quando ele nos aborda para fazer uma observação relativa a uma insatisfação, relativa a uma reclamação, que ele seja orientado, dirigido ao canal correto para aquela manifestação, para aquela insatisfação, e que neste canal, ou nós mesmos, ao recebermos essa solicitação, possamos instruí-lo de como descrever as condutas observadas, de como indicar a autoria da situação, a data, o que ocorreu, quem estava presente, o que foi dito, o que foi apresentado, quais elementos existem de comprovação de que isso de fato ocorreu. Quais são esses canais que ele deve procurar em diferentes situações? Que situação se dirige, então, a que canal? Quais os fluxos internos desses canais para o registro dessas situações? Discernimento e encaminhamento dessas situações? Enfim, tanto os servidores de modo geral quanto aos gestores cabe entender o que, para onde e como. Por último, nessa análise, ainda a gente já está se encaminhando para o final dessa apresentação, mas é importante que a gente também possa fazer uma análise institucional um pouco mais aprofundada, no sentido de a gente se perguntar. Primeiramente, a nossa instituição está preparada para que cada órgão, setor, em parceria, em apoio com os gestores, assuma o cuidado, o discernimento das situações que chegam, o acompanhamento das situações que chegam, tanto no sentido do acolhimento de situações como manifestações sobre outros órgãos, sobre outros locais, tanto no sentido de situações que lhes cheguem em relação ao tratamento dos próprios locais, e se não, quais os movimentos no sentido de preparação para isso. Também é importante que a gente analise, assim como é possível para a comissão de ética analisar externamente o movimento das unidades, porque nós temos os quantitativos de manifestações relativas a cada unidade, mas não nos cabe aqui fazer esse tipo de comparação, mas os movimentos centrífugos, no sentido de que tudo que acontece naquela unidade imediatamente é jogado para fora,
muitas vezes sem o tratamento interno devido ou sem o tratamento interno concomitante ao tratamento externo, como também é possível se observar e é importante que a gente compreenda que às vezes podem haver movimentos centrípetos, né? Tudo fica na unidade, nada sai dali. Quando nós sabemos que há situações que requerem o tratamento fora das unidades, há situações que requerem tratamento nas unidades e há situações que requerem as duas coisas, o encaminhamento externo e o acompanhamento interno. A maioria delas são dessa espécie, que requer algum tipo de procedimento interno à unidade e também a supervisão, a análise e o encaminhamento a órgãos externos superiores à unidade. Há situações que requerem acompanhamento semestral, mensal, e de modo geral, se cada um de nós fizer a si mesmo a pergunta, principalmente os gestores, quais são as situações na minha unidade que requerem acompanhamento ou que requerem um tratamento especial, é muito provável que os gestores tenham em mente a meia dúzia de situações que requer um tratamento cuidadoso, complexo e continuado. Situações que muitas vezes não têm resolução imediata, muitas vezes nem a médio prazo, mas que requerem uma sistematicidade por parte do gestor no acompanhamento. Então, se vem à nossa cabeça quais são essas situações, provavelmente sejam essas as situações cronificadas e que exigem um acompanhamento mais direto da parte dos gestores e também dos servidores envolvidos nos setores que possuem o tratamento dessas questões como objeto ou que participam em alguma medida do tratamento dessas questões. Já vindo para o final, é importante que se tenha em mente também as condições e a estrutura da Comissão de Ética do IFRS. A Comissão de Ética, como vocês observaram, ela tem 3 membros titulares e 3 membros suplentes. Quase sempre, ao longo do tempo, a Comissão de Ética tem algum desfalque. A secretaria da comissão e a presidência, assim como os demais membros, não possuem dedicação exclusiva à comissão, ou seja, todos nós que compomos a comissão trabalhamos em todas as outras coisas que nós trabalhamos e também na comissão. Então, é muito necessário que todos os gestores tenham a compreensão de que as manifestações, as demandas, as insatisfações que chegam à comissão de ética e que requerem tratamento só terão andamento se cada gestor fizer a sua parte no sentido de compreender que aquele servidor que está lá na sua unidade precisa dedicar trabalho à comissão de ética. Em termos cronológicos, nós estamos em março de 2024 e em termos cronológicos da comissão de ética, a nossa análise das manifestações está em maio de 2023, certo? Então, das 96 manifestações somadas 2022 e 2023, nós estamos, em termos quantitativos, entre as 65 e as 70. O que significa que de 2023, que foi até a 96, ainda faltam cerca de 20, 25 manifestações. Isso não é totalmente preciso, porque há manifestações para trás que ainda requerem algum tipo de tratamento ou acompanhamento e manifestações para frente que já foram analisadas e encaminhadas, mas mais ou menos como ponto de corte, nós estamos nas manifestações de maio de 2023, entre a 75ª
e a 70ª manifestação, o que significa que nós estamos bastante aquém daquilo que nós, né, do tempo que nós deveríamos estar em termos de comissão de ética, mas o cuidado com cada situação, ele é redobrado. Cada servidor da comissão de ética tem um turno semanal para capacitar-se, analisar as situações, emitir pareceres, participar das reuniões, confeccionar respostas e relatórios, documentos dos e aos órgãos de controle. Então, o processo pelo qual passa a comissão de ética e ser realista em relação a isso é algo também ético. Nosso ciclo é um processo onde nós vivemos em mutirão para a efetivação dos pareceres, que estão atrasados porque nós estamos respondendo aos órgãos de controle por eles estarem atrasados. E pelos dois motivos anteriores, por estarmos fazendo os pareceres e respondendo aos órgãos de controle, nós temos dificuldades de efetivar a nossa missão fundamental, que é formativa, educativa, que por não efetivar-se como nós gostaríamos, acaba gerando mais demandas de pareceres e mais cobranças dos órgãos de controle. Então, essa é a realidade hoje da comissão de ética, mas é importante que se compreenda que a comissão de ética é um órgão comprometido com a credibilidade do Instituto, com a credibilidade dos servidores e principalmente que nós prestamos, né, conta à confiança das pessoas que fazem e dirigem as manifestações e formalizam as situações a nós. Então, que nós tentamos, buscamos ter o máximo de cuidado no procedimento em relação às situações. Muitas situações requerem de nós a discussão coletiva de todos os membros da comissão. Dificilmente nós temos situações de pareceres que podem ser feitos individualmente e votados de modo online. A maioria dos pareceres exige um desfecho de uma discussão fundamentada no coletivo da comissão e por isso é de fato demorado, porque se trata das vidas das pessoas, mas que nós nos colocamos à disposição, principalmente para estar ao lado dos servidores e gestores do IFRS no exercício da nossa missão consultiva, preventiva e conciliadora, buscando em cada servidor, servidora, em cada gestor, um parceiro para a implementação de uma cultura institucional de respeito às normas legais, de diálogo e mediação de conflitos, da não violência na comunicação, que é uma coisa muito importante, da qualificação e da isonomia dos procedimentos realizados, das decisões tomadas, para a construção de uma instituição saudável, positiva, onde nós todos tenhamos felicidade e orgulho de trabalhar, é disso que se trata. Então, nós temos, ao mesmo tempo, né, que equilibrar a confiança que as pessoas depositam em nós, de que o que chega à comissão de ética terá o devido tratamento e o devido cuidado, e os prazos e a nossa estrutura, que não são condizentes, né, com todo o quantitativo de demandas que chegam até nós. Estamos comprometidos e à disposição dos servidores do IFRS.